Olá, queridos alunos, tudo bem? Mais uma semana com a nossa atividade matemática. Essa videoaula é referente à semana 11 da plataforma. Semana passada eu orientei vocês no vídeo anterior a respeito do acesso à plataforma, as mudanças que ocorreram e acredito que muitos conseguiram, né, acessar com mais facilidade. Nós iremos começar com o nosso assunto dessa semana. Semana passada também nós começamos a abordar sobre o conjunto dos números inteiros e essa semana nós iremos dar continuidade a este assunto, ok? O conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Fazendo a leitura aí da nossa apostila, nós temos o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números que não são decimais. Em outras palavras, o conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e seus opostos aditivos. Por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Já o número menos 1 pertence apenas ao conjunto dos números inteiros, pois é o oposto aditivo do natural 1. Então, nós começamos a ver semana passada a respeito dos números positivos e negativos e a junção desses dois números positivos e números negativos, nós formamos o conjunto que nós chamamos de números inteiros. Compreendendo o conjunto dos números inteiros, nós temos os elementos do conjunto dos números inteiros, é representado pela letra Z, né? E nós temos o zero, à direita de zero os números positivos e à esquerda de zero os números negativos. Reparem que este conjunto ele apresenta reticências do lado positivo e reticências do lado negativo. Isso quer dizer que ele é infinito com os números positivos e ele é infinito com os números negativos. Podemos destacar também os subconjuntos, números inteiros, que vocês podem dar uma lida depois com calma, né, mais detalhada. Aqui nós temos os conjuntos dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, né, representados pelo diagrama de Venn, que mostra que o conjunto dos números naturais está inserido no conjunto dos números inteiros, tá certo? Temos a representação também através da reta numérica. Nós temos uma reta que nós chamamos de reta real, e nessa reta nós podemos representar os números inteiros. Olhe bem, sempre no centro, o zero, à direita de zero, sempre os positivos, e à esquerda de zero, sempre os negativos. Quem assistiu o vídeo da semana passada, viu que nós estudamos que os números positivos e negativos, eles podem representar temperaturas, né? É o caso aqui, a apostila trouxe um exemplo de um probleminha envolvendo temperaturas. Temos um gráfico aqui ao lado e ele mostra a resolução utilizando temperaturas positivas e temperaturas negativas. Análise de gráficos com números negativos. Nós temos aqui um outro gráfico que também abordamos a aula passada a respeito, se tratando de empresa, de receitas e despesas, não é? Falamos sobre bancos, né? Movimentações bancárias com crédito e débito. Aqui nós temos aqui exemplo de um gráfico onde ele apresenta números de despesas e números de receitas. Que no caso, as receitas considera-se como números positivos e as despesas como números negativos. A explicação da parte teórica foi bem breve, porque está bem detalhada, a linguagem está facilitada e vocês podem estar lendo com mais calma a apostila, tudo que foi abordado, para fazer um reforço para este momento agora, que é o momento da atividade.
Iniciando a atividade, nós temos a primeira questão que diz o seguinte: o gráfico abaixo representa a temperatura de 4 cidades em um dos meses do ano de 2016. Observando o gráfico, responda às questões. Olhe bem, nós temos no gráfico as temperaturas, vou mostrar aqui para vocês. Aqui são as temperaturas. E aqui nós temos as cidades, cidade A, cidade B, cidade C e cidade D. Sempre nós iremos partir do ponto zero, tá? Dessa linha aqui que segue o ponto zero, tá certo? Então, vamos lá para a questão A. Pergunta-se o seguinte: qual cidade representou temperatura mais alta? Registre a cidade e a temperatura. Então, prestem atenção. Abaixo de zero, nós temos as temperaturas negativas. Acima de zero, nós temos as temperaturas positivas. Então, olhando a partir do zero, nós podemos perceber que a cidade C, ela alcançou uma maior temperatura, tá certo? Então, você vai ver qual foi a cidade, no caso aqui a C, e qual é a temperatura dela. Aí você vai responder aí a questão A. A questão B diz o seguinte: qual cidade representou temperatura mais baixa? Então, pelo gráfico, nós temos que acima de zero são as temperaturas mais altas. Abaixo de zero são as temperaturas mais baixas. Então, qual é a cidade que alcançou a menor temperatura? Aí você vai colocar aí na letra B. E qual é a temperatura dessa cidade? A letra C fala o seguinte: qual é a diferença de temperatura em graus entre a cidade A e B? Então, reparem, a cidade A tem quantos graus? Apresenta quantos graus? 5 graus. A temperatura da cidade B apresenta menos 15 graus. Então, ele quer saber a diferença dessas duas temperaturas, a temperatura da cidade A e a temperatura da cidade B. Reparem que no gráfico vai alternando de 5 em 5 graus, não é? Então, você vai contar aqui, ó, a partir daqui, ó, 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Aí você vai achar qual é a diferença da temperatura entre as duas cidades. Na letra D, pergunta: qual é a diferença de temperatura em graus entre as cidades B e C? Aí você vai fazer a mesma coisa, observar o gráfico e ver qual é a diferença entre as temperaturas dessas duas cidades, como nós fizemos na letra C. Seguindo para a letra E, nós temos a pergunta: qual é a diferença de temperatura em graus entre as cidades C e D? Aí você vai estar fazendo a mesma coisa, você vai observar o gráfico e vai olhar qual é a diferença, pode calcular mentalmente, né, só observando o gráfico, vendo que as temperaturas ali no gráfico representado alternam de 5 em 5 graus. A letra F pergunta: se a temperatura da cidade A subisse 2 graus, como ficaria sua temperatura? Aí você vai olhar onde está a cidade A no gráfico e qual é a temperatura dela, né? Aí você vai aumentar 2 graus. Aí você vai ver o total de graus que vai ser essa temperatura se subisse esses 2 graus. Na letra G, se a temperatura da cidade B subisse 5 graus, qual seria a sua nova temperatura? Novamente, você vai observar o gráfico e vai olhar qual é a temperatura da cidade B. Você vai ver que ela está abaixo de zero, né? É uma temperatura negativa. Então, se ela subir 5 graus, como é que seria essa temperatura? Aí você vai responder a questão da letra G. Só uma coisinha, pessoal, para acrescentar aí na explicação. Quando se fala em subir, literalmente você sobe as temperaturas. Quando fala em descer, você vai descer as temperaturas. Nessa última questão aí da letra G, você vai ver que a cidade B está
abaixo, né? A temperatura está abaixo de 0 graus. Então, quando fala em subir, eu vou subir. Então, subindo aqui, eu vou para quantos graus? Aí você vai observar o gráfico e vai responder a questão. A segunda questão, eu tenho um outro gráfico, só com dados diferentes da anterior, tá certo? Aqui está representando a audiência das emissoras. Então, novamente, eu tenho um ponto de origem aqui, ó. Eu tenho esse 0, né? Acima de 0 estão as variações positivas e abaixo de 0 as variações negativas. Então, a gente vê o seguinte, ele pergunta, qual a emissora que apresentou o melhor índice de audiência? Então, se está descendo, né, nós costumamos dizer que a audiência cai ou aumenta, né? Então, se cai, nós temos uma noção negativa. Se sobe a audiência, nós temos uma noção positiva. Então, observando e fazendo a leitura do gráfico, você vai responder qual foi a emissora que apresentou o melhor índice de audiência. Prosseguindo aí a nossa atividade na questão 3, ele pede para organizar os números do conjunto A na reta numérica. Até agora está excelente a nossa atividade, eu espero que vocês estejam gostando, né? Está sendo assim muito didática, muito prazerosa em resolver e com a linguagem muito facilitada. Resolvendo aqui a questão 3, você primeiramente vai traçar uma reta, marcar essa reta com os pontos, onde no centro você vai colocar o número 0, à direita de 0 você vai colocar todos os elementos do conjunto A positivos e à esquerda de 0 todos os elementos do conjunto A negativo. Eu enumerei aqui para vocês saberem a ordem que deve colocar os números na reta, tá certo? À direita de 0 os positivos, nessa ordem aí, próximo a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai para o mais infinito. E à esquerda de 0 os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai para o infinito negativo. Agora, vocês não precisam colocar todos esses números aí, apenas os números do conjunto A. Quarta questão. Em uma reta numérica são colocados todos os números de determinado conjunto. Sobre ela, assinale a alternativa correta. Então, você vai marcar dessas 4 alternativas qual é a correta. Na letra A diz o seguinte, a reta numérica é uma reta comum, entre ela e os números reais foi criada uma correspondência biunívoca em que cada ponto está relacionado com um único número real e vice-versa. Se for essa a alternativa correta, você assinala aí com X. A letra B diz o seguinte, a reta numérica é uma reta na qual foram colocados todos os números reais, de modo que os números mais à esquerda são maiores que os números mais à direita. Pessoal, diante da alternativa B, vamos voltar aqui um pouco à parte teórica e nós iremos perceber o seguinte. Note que um número que esteja à direita sempre será maior que um número à esquerda. Então, isso quer dizer que se eu prossigo na reta na direção esquerda, eu vou estar diminuindo. Se eu prossigo na reta na direção para a direita, eu vou estar aumentando. Então, observando e considerando os números naturais aqui, eu vou perceber que a partir do 0, se eu vou na direção da direita, eu vou aumentando. 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinito. Se eu vou do lado esquerdo, eu vou diminuindo, ó. 2, 1, 0 e vou diminuindo. O que isso quer dizer? Que os números negativos, eles são sempre menores que o 0 e sempre menores que os números positivos, tá bom? Continuando a questão 4, nós temos a letra C. É chamado de origem o local onde a reta numérica nasce. Sendo assim, o menor número encontrado na reta é sua origem. Pela definição que nós acabamos de ver,
o 0 é o menor número da reta, aí conforme a explicação que vocês viram agora, vocês vão assinalar se essa resposta, se essa alternativa for a certa, a correta. Se não for, não assinala. A letra D diz o seguinte: o número 0 é nulo e por isso não está na reta numérica. Isso é verdade? O 0 não está na reta? Então, analisem aí conforme a teoria e assinale a alternativa que for correta. A quinta questão fala o seguinte: identifica os números que estão faltando na reta. Então, nós já vimos como é que representa os números inteiros na reta. Sabemos que a direita de zeros são os positivos e a esquerda de zeros negativos. Então, você vai me dizer, a letra A representa qual número aí na reta? A letra F representa qual número? A D e a B. E assim vocês, observando, né, onde está esta letra, você vai deduzir qual é o número que ela representa. A sexta questão diz o seguinte: na cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas: menos 1 grau Celsius, menos 3 graus Celsius, 0 graus, 3 graus Celsius, 7 graus Celsius e 13 graus Celsius. A variação de temperatura nessa cidade, nessa noite, foi de... Então, você vai olhar se foi de 13 graus, né? Porque houve a variação da temperatura. Só que a variação da temperatura, a gente vai ver que foi de menos 1 grau Celsius até 13 graus Celsius. Então, conforme essa variação, você vai assinalar a resposta correta. Se a letra A, B, C ou D. Finalizando a nossa atividade da plataforma dessa semana, nós temos a questão 7, que diz o seguinte: suponha que a figura seguinte representa uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Então, nós temos uma reta numérica, onde o 0 é o ponto de referência, né, que foi chamado de capital, e nós temos as cidades representadas por letras A, B, C, D e E. Então, conforme o ponto em que se encontra a cidade, você vai responder a letra A, B e C, observando qual é o ponto na reta numérica que se encontra as cidades representadas por letras. Da cidade A, da cidade B, da cidade C. Em se tratando de distância, nós não consideramos números negativos, distância negativa. Mas considerando deslocamento, na física a gente considera o deslocamento negativo. Então, você vai responder aí a letra A, B e C, conforme os pontos que você vai fazer a leitura aí na reta numérica. Então, queridos, finalizando mais uma semana, nossa atividade de matemática. Lembrando que essa atividade é referente à semana 11 da plataforma. Nós estaremos estudando, aprofundando sobre este conjunto dos números inteiros. Será um conjunto que nós iremos trabalhar todo este ano letivo e iremos aprender também as operações envolvendo os números inteiros. E eu espero ter contribuído mais